está aqui em sua gravação. De novo, bom dia a todos, a todas. Hoje a gente vai continuar trabalhando um roteiro já previsto, né? A gente vai hoje tratar do tema partidos políticos, né? Que aqui no Brasil, como alguns países do mundo, não são todos, mas alguns países do mundo, utilizam o sistema do chamado monopólio da representação política. Tá? O que é que significa na prática? Que para poder se candidatar, aqui no Brasil, a gente não pode fazê-lo de forma independente, de forma autônoma. Quando a gente ouve, né, nas notícias, né, que o candidato independente tal de tal país está com os números bons nas pesquisas, esse candidato independente é um candidato que não está vinculado a um partido político. Né? Em algumas situações, como por exemplo os cargos majoritários, como a gente vai ver já já, é possível que a pessoa seja eleita por um partido, ou seja, para ser eleito precisa realmente estar num partido, mas depois de eleito, a pessoa pode exercer aquele mandato sem partido político. É muito estranho do ponto de vista, né, da estrutura política, da tradição que a gente tem em praticamente todo o mundo ocidental. Lá no Brasil não é diferente, mas pode ocorrer. O atual presidente da República não tem partido político. Ele foi eleito pelo PSL, né, mas houve uma série de discussões internas do partido. O partido até hoje segue muito dividido internamente, mas não há nenhum empecilho legal. O fato do atual presidente ou qualquer outro membro do poder legislativo, do poder executivo, não ter partido político depois que toma posse, não é empecilho para que essa pessoa continue exercendo seu mandato. Há também outros deputados, há vereadores e senadores. Senador, acho que nesse momento não tem nenhum, não, mas há deputados e há vereadores por todo o país que nesse momento estão sem partido político. Tá joia? Eu preparei, como sempre, o roteiro dela, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que a gente possa deixa eu ver se eu consigo fazer aqui de um jeito que eu consiga ficar com minha imagem e ao mesmo tempo parece que vai dar para a gente fazer direitinho. Maravilha. Vamos lá. Hoje a gente vai tratar com esse tema aqui dos partidos políticos. Não é? Vamos lá em frente. E eu queria primeiro trazer para você como diria, dois conceitos, né, que são dois conceitos relativamente tradicionais. Um conceito de um professor brasileiro, o professor Zé Afonso da Silva, professor muito conhecido na área do direito constitucional. E o professor Zé Afonso da Silva diz o seguinte: o partido político é uma forma de agremiação de um grupo social que se propõe a organizar, coordenar e instrumentalizar a vontade popular a fim de assumir o poder para o seu programa de governo. Ou seja, é um grupo de pessoas, né, que se propõe a trabalhar para concretizar a vontade do povo, a vontade popular. Pelo menos esse é o conceito. Esse é o conceito romântico. Né? Na prática, quando a gente vai analisar como os partidos políticos têm funcionado aqui no Brasil, a gente vai ver que, no fundo, eles acabam trabalhando para o grupo de interesse que está à frente daquele partido. Não é? Então, aquela visão ideológica, inclusive tem gente que troca tapa no meio da rua porque é esquerda, porque é direita, amigos e amigas, pode ter certeza. Político nenhum, nem partido nenhum vale a inimizade das pessoas. A gente tem que entender que há diferenças respeitáveis e que é muito importante. A democracia não pode estabelecer com base na violência. Né? Isso é fundamental. Portanto, essa ideia de que o partido político tem uma corrente ideológica, né, de direita e de esquerda, e sim que há manifestações políticas de extrema direita, de extrema esquerda em todo o mundo, infelizmente, isso há. Tá? É por isso que esse conceito de Zé Afonso da Silva, apesar de ser um conceito que aparentemente não há nada de errado, é um conceito que chega a ser ingênuo, no sentido de que
para que, de fato, os partidos políticos possam existir, eles simplesmente existem para trabalhar para o povo. Infelizmente, na prática, não é assim. Eu sou muito mais realista, não sou pessimista, eu já conversei com vocês, sou uma pessoa muito otimista, mas não posso deixar de reconhecer, por exemplo, que o conceito de professor José Joaquim Gomes Canutilho, o famoso professor Canutilho, professor português da Universidade de Coimbra, ela é muito mais realista, não é? Veja que a citação que eu coloquei dele aqui é muito maior. E vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Você sabe que eu não costumo pegar um slide e começar a ler. Mas essa citação eu faço questão de ler. E vocês vão acompanhando aí a leitura. E enquanto isso a gente vai pensando. Veja como o Canutilho é perspicaz, como ele tem uma visão crítica, né, dos partidos políticos. Diz o professor Canutilho: além de não serem órgãos estatais ou constitucionais, sim, não sei se vocês já sabiam disso, na aula de hoje a gente vai repetir isso várias vezes, os partidos políticos não são pessoa jurídica de direito público, tá? São pessoa jurídica de direito privado. São instituições privadas que, claro, têm prerrogativas fortíssimas, prerrogativas públicas, tá? Mas não são instituições públicas, não são criadas pelo Estado, são criadas por um grupo de pessoas. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que se cria o partido político, certo? Então, diz o professor Canutilho: além de não serem órgãos estatais ou constitucionais, os partidos não são corporações de direito público, pois, embora lhes seja constitucionalmente atribuída uma função política, nem por isso se pode falar de um estatuto singular de direito público. Não é. Ela é uma pessoa de direito privado. Do estatuto subjetivo, ou seja, do estatuto que cria o sujeito, que cria a pessoa jurídica, deriva sua caracterização como associações de direito privado, as quais reconhecem direitos fundamentais. É exatamente assim. Ele está falando do sistema português, mas nesse ponto é absolutamente igual ao Brasil. Tem uma diferençazinha que já vou comentar com vocês. Então, são associações de direito privado que têm muitos direitos fundamentais. Inclusive, tem prerrogativas que um cidadão não tem. Por exemplo, eu sozinho, Ademário, ou qualquer um de vocês, a gente não pode ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma DIN. Né? Os partidos políticos têm legitimidade de ingressar com a DIN. Só para citar um exemplo, né? De algum direito ou de prerrogativa especial que os partidos têm. Tá? Depois continua no trilho. Além disso, e não obstante a Constituição reconhecer aos partidos o direito fundamental de participação política e instituir quase um monopólio partidário de representação política, e essa é a diferença, tá? Lá em Portugal, existe a possibilidade, é rara, mas existe a possibilidade da chamada candidatura independente. Então, por isso que ele fala de instituir quase um monopólio partidário de representação política. Aqui no Brasil, não. Aqui não tem opção. Aqui é monopólio partidário de representação política. Tá? Aqui no Brasil só pode se candidatar aquela pessoa que esteja afiliada a um partido político. E mais, a gente vai ver na próxima aula que as pessoas têm que, além de estar afiliadas, têm que ser indicadas pelo partido político. Numa reunião que se faz em todo ano em que é a eleição, não sabemos como é que vai ficar esse ano, por causa da pandemia que a gente está vivendo, mas, teoricamente, só vai poder haver só pode ser indicado a eleição aquela pessoa que tem o seu nome aprovado numa reunião e se chama convenção partidária. Essa convenção ocorre durante o mês de julho. Nós veremos esse tópico na próxima semana, né? Na próxima aula. Então, aqui no Brasil, para poder se candidatar, tem que necessariamente passar pelo aval de um partido político. Portanto, aqui, diferentemente de Portugal, há monopólio partidário, sim. E o que eu queria mostrar para vocês, isso aqui eu acho que é o mais importante, é a visão crítica que ele tem. Diz ele, os partidos também não são órgãos do povo. Tá? Não é uma ONG, qualquer pessoa pode chegar lá e entrar, não. Porque para ser aceito tem regras. Né? E normalmente o cidadão que eventualmente possa ser considerado hostil àquele grupo ou àquela ideologia, se é que a gente não pode falar em um partido de um viés ideológico no Brasil hoje, como quase todo mundo, essa pessoa pode não ser aceita e não há nada de inconstitucional. Nenhum partido é obrigado a receber, eu quero me filiar e vou entrar de qualquer jeito. Não, se você não se encaixar no perfil, o partido político tem todo o direito de não receber esse cidadão, não receber esse eleitor. Tá? E aí vem a parte
crítica dele, né, dessa visão de professor Canottilho. Trata-se de organizações aglutinadoras dos interesses e mundividências, ou seja, de visões de mundo, de certas classes e grupos sociais que são impulsionadores da formação da vontade popular, sendo incorreto qualificá-los como órgãos de uma unidade místico-espiritual reconduzível, em último termo, ao povo. É como se dissesse, o partido político está preocupado com tudo, menos com o povo. Lembrei agora do personagem antigo que tinha de Chico Anísio, aquele era um político bem corrupto, né? Uma frase famosa, o povo que se exploda, né? Ele falava bem assim, com P, bem explosivo mesmo para chamar a atenção. E o que Canottilho disse de forma muito mais elegante e claro, é exatamente isso, o povo se exploda, estou aqui para trabalhar pelos meus interesses, ok? Então, essa visão que partido político é uma coisa... Está parecendo com o Bolsonaro, professor. Desculpa. Desculpa, não vi. Está parecendo com o Bolsonaro. Eu não vou entrar nessa briga. A gente vai começar uma briga lá e deixa para lá. Olha, eu estou falando do personagem de Chico Anísio. Vocês procurarem, eu esqueci agora. Não, só foi... Desculpa. Oi, Laís. Não, ok, tá certo. Tá joia. Vamos Só lá. foi um comentário. Tá certo. Não, tranquilo, sem nenhum problema. Tá joia. Vamos lá. Como estava dizendo, se vocês quiserem depois procurar na internet, tem muita coisa legal de Chico Anísio. Eu não lembro o nome do personagem. Se alguém lembrar, depois bota aí no chat, eu boto aí para o pessoal, que vale a pena dar uma olhada. É impressionante. Tem piadas que Chico Anísio fez 30, 40 anos atrás, parece que são eternas, né? Que continuam tendo toda a validade ainda hoje. Tá joia? Deixa eu voltar para cá. Então, eu queria... Professor, como é o nome desse personagem? Eu não lembro, é isso que eu estou querendo lembrar, não estou conseguindo. O nome do humorista que criou e interpretava o personagem é Chico Anísio, né? Um cearense bem conhecido, já falecido. Eu não lembro agora o povo que se exploda, não era a frase dele assim, é pobre. Depois eu dou uma procurada. Depois eu digo aí para vocês. Vale a pena dar uma olhada assim. Né? E justamente, e o que o Canottilho diz nessa parte final aqui do seu conceito, o que ele quer dizer é que grupos políticos são agrupamentos de pessoas, assim, olha, não tem nada errado disso não. É um grupo de pessoas que se unem para defender seus interesses. Não há nada de equivocado nisso, não há nada de ilegal nem de constitucional. Esse não é o problema. Passa a ser um problema quando esse grupo de pessoas que utiliza de prerrogativas públicas muito especiais que os partidos têm para tirar algum tipo de benefício pessoal. Aí está errado. Isso não pode. Tá? Mas que um grupo de pessoas dizem, não, o partido elitista do Brasil, que defende a ideia de que é quem leva o Brasil para frente, é a elite econômica, intelectual, pode existir, desde que esse partido não tenha, a gente vai ver dentro de instantes, a própria Constituição diz, na sua estrutura legal, a defesa de que deve se garantir privilégios apenas para os mais ricos. Aí não, porque aí se viola o direito fundamental à igualdade. Tá? Todos os partidos políticos devem ser regidos pelos princípios que estão estabelecidos de forma global pela Constituição. Tá? A gente vai ver isso já. Tá? Eu queria começar por isso aqui. A gente tem que deixar essa visão de professor Zé Afonso da Silva, essa aqui, né, romântica, partido político, que se junta para a vontade popular. Não é, pessoal. So sorry. Na verdade, eles são grupos que, inclusive, tentam cada vez mais influenciar a sociedade, né, para, a partir daí, ocupar o poder e estabelecer seu programa de governo. Insisto, não há nada de ilegal, não há nada de irregular nisso. É muito importante que a gente só fique atento, né? Porque, claro que eles vão dizer a gente que quer chegar no poder para trabalhar pelo povo, quer trabalhar pela melhoria, mas é porque, de fato, há formas de se ver o mundo de forma distinta. Há um grupo de pessoas, por exemplo, que diz que a participação e intervenção do Estado na economia, na produção, tem que ser muito forte, porque somente o Estado é capaz de garantir a igualdade das pessoas. Por outro lado, tem um grupo de pessoas que pode dizer quase que o contrário,
né, de que, na verdade, só pode existir um país que se desenvolva de verdade com um Estado pequeno, com um Estado que não seja tão, participante, tão atuante. Assim, só um minutinho, pessoal, que tem gente aqui pedindo para entrar. Estou colocando aqui para todo mundo para não ter nenhum problema. Todo mundo. Então, deixa eu voltar para cá para o ponto que eu queria comentar com vocês. Não é? Então, essa é a ideia. Partido político, afinal, são órgãos que defendem grupos de interesse. Parece que tem algum aviso aqui no chat, só um segundinho. Elis colocou justo veríssimo. Obrigado, Elis, exatamente. Depois, quem quiser dar uma olhada aí, procurar na internet, justo veríssimo, porque ela é muito justa e só fala a verdade. Olha, é engraçado isso. E o mais, eu não sei se isso é engraçado ou se é triste, mas isso é coisa de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, parece que a gente está falando do Brasil de hoje, né? É muito importante a liberdade de expressão, o humor como instrumento, inclusive, da conscientização política da cidadania. Tá? Vamos em frente, vamos lá. Vamos chegar agora na parte mais prática. A gente sai um pouco desse mundo teórico, de que para que serve, para que nascem os partidos políticos, e agora a gente vai ver como é que está na nossa Constituição. Tá? Vou mostrar aqui a vocês o texto da nossa Constituição. Deixa eu mudar aqui deixa eu ter que sair desse modo. Volto aqui para o texto da Constituição. E mostrar para vocês que a gente já entrou em uma nova parte da Constituição. Tá? Nessa aula aqui, a gente entra no capítulo seguinte, a gente estava até a aula passada ainda falando sobre o capítulo 4º, que fala sobre os direitos políticos, né? E a gente viu os sistemas eleitorais, e hoje a gente entra nesse novo capítulo da Constituição, dos partidos políticos. Tá? Vou ler para vocês o texto constitucional. O caput do artigo 17 diz: é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. O partido tem que ter caráter nacional, é proibido o recebimento de recursos financeiros de entidades de governos estrangeiros ou de qualquer forma de subordinação a estes, de prestação de contas à justiça eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Tá? Então, essas são as diretrizes constitucionais para a criação, estabelecimento e manutenção de funcionamento de um partido político. Se um partido político não atende a esses critérios, ou se em algum momento da sua história ele se desvirtua e se distancia desses critérios, esse partido político ou não pode ser autorizado a existir, ou se já existe, ele pode ser extinto. Né? Quando ele muda, depois de ser autorizado, ele muda de orientação. E aí eu coloquei nessa outra forma aqui, vou voltar para aquela apresentação lá no PowerPoint, que a gente consegue visualizar de uma forma... Eu vou deixar desse jeito, parece que dá para a gente ver bem. Né? Então, nessa estrutura aqui, a primeira ideia da liberdade partidária e do pluripartidarismo, ou seja, de que há a liberdade de que se criem muitos partidos políticos. E o Brasil é um dos países do mundo em que esse ponto talvez seja até desequilibrado. O Brasil hoje tem 33 partidos políticos legalmente autorizados a funcionar. Um deles não está funcionando, não lembro bem o nome do partido, está realmente muito parado. E tem 32 partidos ativos. Eu preparei aqui para mostrar a vocês, na última eleição, a que nós tivemos a eleição geral de 2018, como cada vez mais a nossa política está fragmentada, no sentido de que a visão do pluripartidarismo no Brasil é muito forte. Né? Então, a gente tem aqui nessa estrutura, isso aqui foi em 2014, né? Nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos, né? Com apenas 7 partidos com mais de 5 senadores. Na última eleição, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos com mais de 5, 8, 9, na verdade, assim, né? No PP também, partidos com 5 ou mais senadores. E vejam que muitos partidos pequenos, Solidariedade, PTC, PRP, temos um sem partido aqui. Não tenho esquecido que nós já temos um senador que está sem partido. Tá? Então, nessa estrutura que a gente tem hoje, o Brasil é, sem dúvida alguma, um país muito, muito facetado. Tem um lado positivo, né? Que aqui a gente não tem, por exemplo, o sistema norte-americano, que é
binário, ou é partido republicano ou é partido democrata, e acaba gerando uma série de subdivisões internas no próprio partido, né? Aqui, em teoria, esse pluripartidarismo ele deveria favorecer toda essa miscigenação, essa mistura e essa diversidade de interesses e de grupos sociais que refletem a sociedade brasileira. Nesse aspecto é positivo a gente ter grupos distintos que representam distintos interesses também. Quanto aí não há problema. O problema é que muitos desses partidos são partidos que a gente chama nanicos, que não têm representação política praticamente nenhuma e que, no fundo, muitas vezes existem só para ficar negociando apoio político, para buscar o interesse dos próprios membros. Aí sim está errado, completamente errado. Tá? É quase como você estabelecer, usar o instrumento partido político para ganhar dinheiro fazendo lobby dentro das casas legislativas. Isso vale desde o Congresso Nacional até a Câmara de Vereadores do menor dos municípios. Esse é que é o problema. Tá? Quando a gente vai para a composição da Câmara dos Deputados, vejam que isso é ainda mais visível. Não é? Essa divisão absolutamente grande, né, de partidos políticos que muitas vezes, obviamente, nem sempre estão muito alinhados entre si, mesmo quando eles têm posições ideológicas relativamente parecidas, mas tem tem um lado positivo, insisto eu, nessa visão, de que há uma representação um pouco mais ampla, né, de todo esse aspecto social que a gente tem. Tá? Então, esse aqui foi só para realmente mostrar a vocês, claro que não quero que vocês saibam esses números. E eu justamente gostei muito dessa imagem que eu procurei na internet, porque como eles fizeram com contraste grande de cores, visualmente a gente já identifica rapidamente que no Brasil, de fato, o pluripartidarismo é vigente de uma forma bem clara, de uma forma bem ativa. Tá? Vou lembrar vocês que daqui a pouquinho, os partidos políticos que tiverem menos de 15 deputados federais até 2030 vão começar a ter problemas, porque não vão ter acesso a tempo de rádio e televisão, não vão ter acesso ao fundo partidário também. Então, sobre esse ponto, a gente vai comentar. A tendência é que a gente diminua um pouco o número de partidos políticos depois de uma mudança que foi feita em 2017. Já já a gente comenta, tá bom? Então, vamos lá. Primeira ideia. Os partidos políticos, vou botar aqui no TG Constituição. Os partidos políticos não podem receber recursos financeiros de entidade ou de governo estrangeiro de qualquer forma de subordinação a esse. Olha, se hoje já há uma certa discussão, por exemplo, em relação à atual postura do governo federal no poder, o governo Bolsonaro, em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, imagine se no Brasil os partidos políticos pudessem ser financiados por dinheiro estrangeiro. Né? Dinheiro vindo da Rússia para patrocinar um partido político. Dinheiro vindo de Cuba. Dinheiro vindo dos Estados Unidos, para ninguém se sentir ofendido só por um lado. Se for para ofender, ofende todo mundo de uma vez. Ninguém vai se sentir excluído, não, tá joia? Então, obviamente, isso não é interessante. Tá? Inclusive, sobre isso, tem uma coisa super interessante. Eu vou digitar o nome aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho na internet. Eu vou tentar abrir aqui para vocês. Deixa eu tirar esse negócio que está me atrapalhando no meio do caminho. Deixa eu ver se eu consigo ter. Pronto. Eu vou tentar aqui abrir no YouTube um documentário bem interessante. Deixa eu ver qual é o canal que está aqui. Está aqui, institucional. Cidadão Boisen. Cidadão Boisen. Exatamente. Deixa eu ver se ele está online ou não. Está. Eu vou copiar esse link, pessoal, e vou colocar aí para depois, quem tiver tempo, interesse, tem muita gente aproveitando para esse momento que a gente está vivendo, para poder assistir um filme diferente. Eu recomendo muito esse filme, tá? Esse documentário fala sobre a interferência do governo dos Estados Unidos durante o período da ditadura militar. Deixa eu colocar aqui no chat da gente. Cadê, Mário? Professor, você tem como encaminhar depois para o classe? Sim. Vou colocá-la também. Eu estou aproveitando a logo aqui. Deixa eu abrir. Onde é que eu abro aqui? Ademais do nada do chat. Só um segundo. Pronto, eu vou querer assistir. Obrigada. Aqui, chat.
Aqui, achei agora. Ctrl V. Pronto. Quem quiser depois dar uma olhada, eu mandei para todo mundo agora. É um documentário que fala sobre um cidadão, acho que era sueco, norueguês, de um país nórdico lá, esse senhor. E esse cidadão, ele era presidente da Ultragás do Brasil. Ultragás, que vende gás até hoje, sim. Ele mesmo foi presidente dessa empresa aqui no Brasil. E ele, na verdade, atuava como um agente da CIA, recebia dinheiro do governo dos Estados Unidos através de transações que aparentemente estavam sendo enviadas para a empresa, mas ele usava esse dinheiro para apoiar os deputados federais que interessavam ao governo norte-americano durante o período da ditadura militar. Obviamente que esses deputados, em qualquer projeto de lei que favorecesse os Estados Unidos, iam votar a favor. Né? Insisto, inclusive, professor, mas isso não é raro, não. Joia, e se fosse de Cuba? E se fosse da Rússia, da Coreia do Norte? Né? Então, só para a gente entender que, de fato, não é positivo para ninguém, para nenhum lado, nenhuma corrente ideológica, quando há o financiamento de um governo estrangeiro. Tá? E não é só de governo, não. Qualquer entidade estrangeira, viu? Pode ser uma ONG, pode ser um cidadão estrangeiro, não pode doar recursos a um partido político no Brasil, sob pena, inclusive, de eventualmente gerar sanções para o partido político que receba de forma indevida, né, esse recurso. Tá bom? Então, essa é a primeira ideia, a ideia da soberania nacional. Segundo, a ideia de que os partidos políticos são obrigados pela Constituição a respeitar o regime democrático. Aqui no Brasil, a gente não segue a ideia de Hans Kelsen. Hans Kelsen, com aquela visão teórica, dizia, não, a democracia é tão tolerante que até mesmo aqueles que são contra a democracia devem ter espaço. Aqui no Brasil não é assim, tá? Em vários momentos o STF já se manifestou, recentemente tem se manifestado também, e é uma posição que desde algum tempo já está em vigor na nossa doutrina aqui, que se chama democracia combatente. O autor brasileiro que mais diretamente trata disso é um constitucionalista chamado Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Né? Um constitucionalista hoje não é muito conhecido, mas ele foi muito conhecido há uns 30, 40 anos atrás. Né? E vou citar aqui literalmente uma frase dele. Né? A democracia não é neutra nem passiva diante de seus inimigos. Portanto, um partido político que defenda de forma explícita a extinção, por exemplo, das eleições, para que alguém se mantenha no poder sem nenhum tipo de consentimento popular através de um processo eleitoral, é inconstitucional. Portanto, aqui no Brasil não poderia existir o Partido Anarquista Brasileiro, porque o anarquismo é um sistema, né, ideológico cuja ideia é de que não deve haver nenhum tipo de governo. Não é pouco governo, não. É o radical do liberalismo. Os radicais absolutos do liberalismo. Então, assim, o governo deve ter... Não deve ter governo. Como é que a gente vai viver? Cada um se vira por si. A sociedade equilibra-se por si só. Eu, pessoalmente, não acho que seja uma ideia, ainda mais no mundo de hoje, como a gente está vendo as coisas, que seja uma coisa muito simples para se fazer. Mas, sim, os anarquistas tiveram um espaço político muito importante no mundo no final do século XIX, né? Ali pelos anos de 1880 e 1890, especialmente na Itália. Os movimentos anarquistas na Itália eram muito fortes. Tá? É essa a primeira ideia. Então, aqui no Brasil, um partido político não pode defender a existência do fim da própria democracia. Isso contraria o artigo 17 da Constituição. Segundo a ideia do pluripartidarismo, que a gente já viu que, de fato, aqui no Brasil ele se concretiza, nenhum partido político também pode violar os direitos fundamentais da pessoa humana. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente não pode criar o Partido da Superioridade Branca, né? Porque não existe a superioridade branca, a não ser quando se fala em termos de violação dos direitos das pessoas que não são brancas. Né? Então, o partido, por exemplo, o Partido Machista Brasileiro, porque o machismo, só para deixar bem claro, é uma corrente ideológica que diz que o homem é superior à mulher em todos os aspectos e que a mulher deve, de forma calma, silenciosa e obediente, se submeter à vontade do homem, quando necessário até com o uso da violência.
Obviamente que isso viola inúmeros dispositivos constitucionais e, além de agredir, óbvio, a lógica mais simples de coexistência humana. Não precisa nem de Constituição para isso, mas também está na Constituição. Não é? Alguém pode dizer, mas professor, então um partido feminista no Brasil seria proibido? Não, não seria. Porque o feminismo não defende a superioridade da mulher sobre o homem. Tá? O feminismo é um movimento histórico, ideológico, que justamente tenta fazer com que as mulheres tenham um pouco mais de igualdade e ainda não conseguiram chegar plenamente ao nível de igualdade dos direitos dos homens. Especialmente hoje, do ponto de vista legal, não. Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Mas do ponto de vista de realidade institucional, do ponto de vista de realidade de representação política, né? Do ponto de vista de realidade de capacidade econômica, especialmente dos salários que são recebidos, obviamente que é bem, não somente tem mais gente querendo entrar aqui na sala, deixa eu admitir o pessoal. Pronto, vamos prosseguir. Então, essa é a ideia. Aqui no Brasil não pode haver nenhum partido político que defenda de forma explícita que haja qualquer violação dos direitos fundamentais. Okay? Um partido que defenda a violação do direito fundamental não pode ser autorizado a existir. Se por acaso ele foi autorizado com outro nome e durante sua existência ele atua dessa forma, ele poderia ser extinto, poderia ser cassado sua autorização de funcionamento. Tá, joia? Para a gente terminar mesmo aqui nessa primeira parte, a gente tem agora menos de 5 minutos para nosso intervalo obrigatório e pelo tempo do Zoom. Também falar sobre a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Todo ano, mais ou menos na época, quando está tudo normal, né? Mais ou menos por volta do mês de março, os partidos políticos prestam contas à Justiça Eleitoral do que foi recebido tanto pelo próprio Estado quanto por particulares, e também o chamado funcionamento parlamentar de acordo com a lei, na ideia de que esse funcionamento parlamentar está diretamente atrelado à possibilidade de acesso a tempo de rádio e televisão, de acesso aos fundos políticos, né? Aos fundos monetários de financiamento político. Então, tudo isso está estabelecido na Constituição e na legislação infraconstitucional. Tá, joia? E, por fim, para a gente encerrar mesmo essa primeira parte, é proibido organização paramilitar. Tá, joia? Eu vou fazer o seguinte, esse tópicozinho aqui vale a pena a gente dar uma esticadinha na análise. Eu vou fazer agora a pausa, né, para a gente dar uma pausazinha aqui de 10 minutos, agora são 9h01, às 9h10 a gente volta para continuar aqui com a nossa aula, tá certo? Quem por acaso, nesse intervalozinho, ficar curioso, dê uma pesquisada só nesses dois nomes aqui, ETA e IRA, Irish Republican Army. Tenho certeza que muita gente já sabe mais ou menos do que é, pois isso está diretamente relacionado com o tema dessa aula de hoje, tá bom? Às 9h10 a gente se vê de volta. Até já, pessoal.